Seja a pessoa que você precisou que alguém fosse pra você. Gente, no mundo ideal, as pessoas sempre teriam gente que apoia, teria um bom pai, teria uma boa mãe, teria, enfim, uma estrutura para poder encarar a vida, né? Porque a vida já tem seus desafios, já tem seus problemas. E no mundo ideal, as pessoas elas teriam o suporte necessário para enfrentar os problemas da vida. Só que no mundo real, infelizmente, muitas pessoas não tiveram esse suporte. Muitas pessoas tiveram que tirar força de onde não tinha, e talvez você seja esse tipo de pessoa. E eu tenho algo para falar para você. Entenda que você pode se tornar a pessoa que um dia você precisou que alguém fosse para você. Sabe esse carinho, esse amor que você espera dos outros e tudo mais, e que você até dá para outras pessoas? Faça isso por você, sabe? Se trate com amor, se trate com respeito. E não espere que as pessoas te deem todo o suporte para aquilo que você vai realizar, seja um sonho, seja um objetivo. Gente, ter um apoio de pessoas é maravilhoso. Mas você precisa estar disposto e disposta a dar isso para você mesmo. Até mesmo porque você se tornou uma pessoa mais leve. Eu percebo que quando você é um tipo de pessoa que espera muito dos outros, um apoio, um amor que talvez você nunca recebeu do seu pai, de sua mãe, enfim, você se tornou uma pessoa pesada, sabe? Você se tornou uma pessoa amargurada. E as pessoas conseguem notar isso, que você se tornou uma pessoa rancorosa. Por isso que é muito importante quando a gente olhar para o nosso passado, a gente ressignificar, sabe? Entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tem pessoas que vai dizer, mas como que um problema, como uma situação difícil vai cooperar para o meu bem? Se eu só sofri. Gente, existe muita lição no sofrimento, tá? Existe, inclusive, alguns sofrimentos que são necessários para fazer a gente sair do lugar. Eu não tô dizendo que você merecia, talvez, a rejeição do seu pai, de sua mãe, a situação caótica que você vivenciou. Eu estou dizendo que você pode tirar uma lição disso. E que se você quiser prosperar na sua vida, você precisa ressignificar. Porque uma pessoa vitimista, ela não prospera, ela não cresce. Por quê? Porque pessoas vitimistas, elas têm a tendência de culpar o outro. Quando você culpa o outro, você tira a responsabilidade de você. Você entrega para o mundo, para o universo, para as pessoas. E quando você faz isso, tá fora do seu controle. Você entregar nas mãos do outro para mudar a sua vida, tornar a sua vida melhor, tá entendendo que não tá no seu controle? Se o outro quiser te ajudar, te fazer bem, te amar, você tá feliz. Se o outro não fizer, você tá triste. Isso é um grande problema, porque você tá jogando a sua felicidade, a sua vida pro outro. E talvez aquele amor, aquele apoio, tudo que você deseja, talvez nunca chegue para você. Imagina que triste você passar a sua vida inteira esperando por algo que às vezes talvez nunca chegue para você. Aquele pedido de perdão que você espera muito que aquela pessoa venha. Não, aquela pessoa me fez mal. Eu espero que ela venha. E um dia ela sim, ela vai vir. Eu sei que ela vai vir, ela vai me pedir perdão. No dia que ela me pedir perdão, aí sim. Eu tiro essa mágoa do meu coração, eu me torno uma pessoa melhor, eu faço isso, faço aquilo. Não, não conte com isso. Não conte o coração de outras pessoas, gente. O coração de outras pessoas é a terra que ninguém pisa. A gente nunca sabe o que o outro tá pensando, a gente nunca sabe o que o outro tá planejando, entende? Então a gente não tem que esperar algo que não tá no nosso controle. A gente tem que fazer aquilo que tá no nosso controle, as nossas ações, os nossos pensamentos. A gente pode escolher os pensamentos que a gente vai cultivar. A gente pode escolher como a gente vai agir. Por mais que seja difícil, tá? Pessoas que não vieram numa família muito sólida têm problema com regulação emocional. E muitas vezes essas pessoas, né, elas acabam estragando a própria vida, o próprio futuro, por conta de reações impulsivas, porque não olharam para si, porque não se ressignificaram. E sabe, gente, isso é uma coisa assim muito triste, porque você pode estar jogando toda a sua vida por água abaixo, simplesmente porque você não olhou para você. Simplesmente porque você não entendeu o seu valor, a sua alta importância. Quando eu comecei a emergir, né, na espiritualidade, na psicologia, que eu gosto muito da psicologia também, eu fui percebendo o meu valor e eu fui percebendo que as minhas escolhas definem muito o meu futuro e que se eu não tiver boas escolhas agora, eu posso perder oportunidades incríveis. Se eu, por exemplo, for pelos padrões instalados na minha vida, eu vou perder o relacionamento incrível que eu tenho. Por quê? Porque quando você não ressignifica coisas que você viveu, você acaba fazendo mal a outra pessoa. Por você estar ferido, você acaba ferindo outra pessoa, sabe? E mesma coisa em relação a crenças. Crença de capacidade, por exemplo. Se você foi muito atacada nessa crença de capacidade, é capaz de tipo, você perder,
de conquistar o seu sonho, de ter o emprego dos sonhos, porque você não acredita que você é capaz. Então, tenha essa mentalidade de crescimento, sabe? Ofereça por você aquilo que outras pessoas deviam ter feito por você lá atrás. Não fizeram. Não fizeram, infelizmente. E não está no seu controle. Você não tem culpa, né? De não ter sido amada da forma que você gostaria. A criança, quando ela não é amada verdadeiramente, acolhida da forma como deveria, ela acha que a culpa é dela. Ela acredita que a culpa é dela, mas não é. A culpa não foi sua. Se você não foi amado da forma como você deveria, se você não foi apoiado da forma que deveria, a culpa não é sua. E é importante que você internalize isso. Hoje em dia, né, que você tem uma compreensão, hoje em dia que você cresceu, não sei se você é adolescente, se é adulto, enfim, mas eu sei que você não é criança, né, porque quando eu posto meus vídeos eu tiro a indicação para crianças, porque não é o intuito do canal, né, o intuito do canal é questão mais de maturidade, reflexões, coisas mais profundas que uma criança não entenderia, né. Então, assim, hoje em dia que você tem a consciência, independente se você é um adolescente, um adulto, enfim, você pode, sabe? Você pode começar a entender isso, para que você não se torne uma pessoa amarga. Se você é um adolescente, por exemplo, você não se torne um adulto amargo. E se você é um adulto, você não passe a sua vida inteira no vitimismo, gente, porque é muito complicado. Por exemplo, teve momentos que eu conversei, né, falando um pouco a respeito das minhas dores, algumas coisas que eu passei na minha vida. E aí eu vou conversar, por exemplo, com uma pessoa que é muito vitimista e ela começa a fazer uma competição com você. Já viu isso? Não sei se vocês já viram. Você vai contar uma coisa que aconteceu, uma situação meio chata que aconteceu no passado, pra você tirar uma lição daquilo e a pessoa começa a chorar. Ah, não, eu passei coisa pior, eu passei por isso, porque, nossa, é até cansativo, gente, de ouvir. É cansativo de ouvir. Por quê? Porque essa pessoa não tá falando da vida dela pra tirar uma lição, pra trazer algo bom. Ela tá falando pra que as pessoas tenham pena dela, pra que as pessoas tenham dó dela. E assim, é muito chato lidar com pessoas assim, sabe? Tá entendendo como é pesado? Tanto essa pessoa não muda a vida dela, vai ficar aquele padrão de reclamação e não vai mudar a vida dela, quanto ela pesa o ambiente para as pessoas ao redor. E não é porque as pessoas não têm empatia, porque pode parecer isso, a pessoa não tem empatia, não quer me ouvir a minha lamentação sobre tal coisa, não. É porque, de fato, pesa o ambiente, a pessoa percebe quando você tá falando algo, porque você quer atenção, porque quando você quer que a pessoa tenha dó de você, quando é por carência, sabe? E, gente, a carência é uma coisa que afasta as pessoas. Então, se você quer progredir na vida, não seja uma pessoa carente, sabe? Se resolva de todas as formas. E eu tô falando isso com propriedade de causa porque eu já fui esse tipo de pessoa que muitas vezes ficou presa ao passado e tudo, mas até que eu entendi que não vai mudar nada na minha vida. Tá trazendo peso pra minha vida, vai trazer peso pra outra pessoa. Então aqui eu não quero julgar. Se você é uma pessoa que se identificou com o perfil vitimista, não quero te julgar, tá? Eu não tô aqui com pedras na mão pra julgar você a respeito disso. Até porque você tem a escolha de mudar isso. Independente da situação que você tá vivendo agora, independente dos seus padrões inconscientes, e você pode olhar pra você. E você pode mudar qualquer coisa que seja. As pessoas, elas têm um costume, e eu percebo isso, né? E quando você tá numa situação, elas te julgam, elas te definem como se aquilo fosse o resto da vida. Não. A situação que você tá vivendo agora não vai te definir pro resto da vida, desde que você não permita, tá? Desde que você não transfira para os outros a responsabilidade de coisas que você tem que tomar. Você é que precisa olhar para a sua vida, sabe? Deus, ele cuida de nós, Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E eu vejo que tem pessoas que transferem tudo para Deus, né? Pessoas que são religiosas, assim, não são cristãs, não religiosas. Elas esperam que Deus simplesmente faça tudo por elas. E se Deus não fizer algo por elas, é porque Deus, é como se Deus estivesse errando, não é elas, né? É Deus. Não, Deus devia ter feito isso por mim, por que Deus não fez? E aí reclama e julga Deus e fala, mas Deus isso. E imagina, julgar Deus, né? É até, assim, fora da noção, né? Alguém chegar e querer culpar a Deus por alguma coisa, por uma atitude que ela não tomou. Mas acredite, existe, tá? Existem pessoas que deviam ter tomado atitudes e tá reclamando com Deus, sabe? Não reclama com Deus, não. Faça a sua parte para você realizar seus sonhos, para você crescer, para você, sabe? Esse vídeo, enfim, não tem passada de mão na cabeça, não, tá? Eu já fiz muitos vídeos de motivação e tudo mais, mas também quando é para falar a verdade, gente, eu tenho que falar a verdade, tá? Porque o intuito desse canal é justamente isso, fazer as pessoas expandirem a consciência, fazer as pessoas refletirem a respeito das suas ações. Então esse vídeo não é um julgamento. Esse vídeo aqui é para te acolher, para te abraçar,
te falar que Deus te vê. E eu sei que talvez você tenha passado por coisas muito difíceis na sua vida. Eu mesmo passei por coisas muito difíceis. Mas eu sei que Deus vê. E eu sei que tem um propósito para cada coisa que acontece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.